Bom, ainda dentro da semiologia neurológica, a avaliação da força é muito interessante. De novo, não posso pular etapas. O examinador sempre à direita do paciente, já pedi o consentimento dele, já posicionei meu paciente da forma adequada e eu inicio sempre pela própria inspeção. Então, nessa inspeção, eu posso visualizar, por exemplo, sinais de hipotonia, sinais de atrofia muscular. O paciente que está muito tempo acamado, o paciente que é paralítico, algo do tipo, eu consigo ver a sua musculatura mais atrofiada. Além do que, na minha inspeção, num paciente que tem algum tipo de hipertonia, eu consigo ver a postura dele, ele está muito contraído, ele está muito preso, né, digamos assim, e na própria inspeção a gente já visualiza bem. Logo em seguida, na palpação. Ainda não vou realizar nenhuma manobra, apenas teria que fazer uma palpação da musculatura desse paciente. Mais uma vez, eu consigo palpar uma musculatura mais atrofiada, mais molinha, mais fraca, principalmente nos pacientes mais idosos, os pacientes acamados, representando assim uma hipotonia muscular. Assim como eu também poderia palpar uma musculatura já sempre contraída, muito rígida, numa situação de hipertonia. Em se tratando de hipertonia mesmo, nós temos dois sinais bem clássicos que às vezes aparecem em prova, que é o sinal da roda dentada e o sinal também da navalha. Bom, dois sinais bem clássicos que aparecem em se tratando de hipertonia são sugestivos ou de uma síndrome extrapiramidal ou piramidal. No caso, o sinal da roda dentada ou o sinal da navalha. Então, eles seriam mais ou menos assim. O paciente, geralmente, às vezes, de uma síndrome piramidal, sequelado de uma AVC, algo do tipo, ele tem a posição dele, né, com o braço flexionado sobre o tronco, e o examinador, ao tentar estender o braço dele, vai ter uma certa dificuldade, e logo em seguida, após toda a extensão, ao soltar, o paciente regressa novamente para a posição inicial de forma brusca. Isso é o sinal da navalha, provavelmente devido a uma síndrome piramidal. Logo em seguida, temos o sinal da roda dentada. Talvez ele apareça numa síndrome extrapiramidal, que também aparece em algum abuso ou intoxicações por medicações, como por exemplo o haloperidol. O paciente vai ter sintomas do que a gente chama de parkinsonismo, ou no próprio Parkinson também. Então, de novo, o paciente pode ter uma postura do braço flexionado sobre o tronco e ao tentar estender o braço, ele me dá resistências com intervalos, como se fosse uma engrenagem, a roda de uma engrenagem. E ao soltar o braço do meu paciente, ele vai regressando de forma mais lenta para a posição inicial, como se fosse também a roda de uma engrenagem. Ainda na palpação, nós podemos verificar a tonicidade na musculatura do paciente fazendo alguns movimentos, como por exemplo, eu posso tentar fazer com que meu paciente toque o próprio ombro. Então eu venho aqui ó, com o meu braço e venho fazer essa prova, fazer com que ele encoste no próprio ombro. Este exame eu também posso fazer com o membro inferior, onde eu vou tentar colocar o tornozelo da minha paciente ou o calcanhar dela a nível do joelho e da perna contralateral. Para de pegar meu pé! Calma, vou te mostrar. Seria mais ou menos assim, ajudando meu paciente, encostei o calcanhar e ele vai flexionando o seu membro inferior, dos dois lados. Bateu o seu joelho e aí ele vai até o seu tornozelo. Bom, na manobra de Stewart-Holmes, a gente também vai verificar essa questão da hipotonia ou da hipertonia do paciente. Então, eu solicito que o paciente erga o seu braço, tá? Eu, como examinador, vou fazer uma leve extensão do braço e pedir para a paciente manter ele flexionado o máximo que ela puder. É muito importante que com o meu outro braço contralateral, eu apoie no ombro da minha paciente, porque dependendo da resposta desse teste, o paciente pode se ferir, pode machucar o próprio rosto. Então, meu braço aqui ajudaria a protegê-la. Tá? Então, eu faço uma leve extensão, vou disputando força com o meu paciente e logo em seguida eu solto de maneira brusca. E aí, se o paciente não tem nenhuma patologia, nenhuma alteração, ele mantém, ele consegue segurar o braço. Numa situação de hipotonia, essa força inicial que eu faço já é bem pouca, eu já percebo que eu não preciso fazer muita força e ao soltar, o paciente pode ter uma resposta mais exacerbada do reflexo. Manobra de Stewart-Holmes. Manobra de Migazzini, pessoal, ela é muito utilizada nos pacientes, às vezes, com suspeita de AVC, tá? Onde o paciente está com alguma queixa de perda de força, de algum hemicorpo. Então, eu solicito para que o paciente ele estenda ambos braços para frente e é muito importante que eu peça para ele fechar os olhos. Logo em seguida, por exemplo, vamos supor que a nossa paciente tem uma hemiparesia do hemicorpo direito, ao fechar os olhos é capaz de você perceber que ela vai perdendo a força do membro superior direito, ao nível em comparação com o membro superior esquerdo.
Manobra de Mingazini nos membros inferiores. Pode ser utilizado, por exemplo, na suspeita de um Guillain-Barré ou do próprio paciente que tem AVC também. Então, eu posiciono minha paciente com as pernas semiflexionadas e estendidas, estou segurando os membros inferiores dela, e o raciocínio é muito similar do membro superior. Peço para que ela feche os olhos e ao soltar os membros inferiores, eu solicito que ela consiga mantê-los o máximo que ela puder, utilizando toda a sua força. E ao soltá-los, caso ela tenha alguma hemiparesia ou provavelmente uma paresia de ambos os membros, dependendo da provável etiologia, a gente vai conseguir observar a diferença, mais uma vez, na força do membro afetado. Bom, gente, ainda na avaliação da força, agora de uma maneira mais geral, eu vou tentar passar pelo menos o raciocínio para que vocês entendam dessa avaliação, tá? Com alguns exemplos mais gerais. Então, basicamente, eu vou, como examinador, fazer a avaliação através de um movimento pelo qual o meu paciente deve fazer o movimento oposto sempre. Ou seja, se eu for flexionar um membro, a paciente ela teria que estender este membro. Então, sempre assim, se eu vou flexionar um membro, a paciente deveria estender. Se eu vou fazer uma força, uma tração com este membro para baixo, a paciente tem que fazer força tentando levantar este membro. Seria mais ou menos assim. Membro superior. Eu vou lá, faço uma força tentando estender o membro, a paciente faz força tentando flexionar. Tá? Eu venho aqui, por exemplo, na munheca dela, tentando flexionar para cima, ela está fazendo força contra a minha mão. Tá? Mesma coisa, eu venho para baixo, tentando abaixar, e ela fazendo força contra. Então o raciocínio é sempre assim, um contra o outro, para a gente avaliar a força do paciente. Obviamente, se estivesse muito hipotônico aqui, ela não conseguiria, né, levantar ou ir contra a força da minha mão. Posso utilizar no membro inferior também. Então, eu venho na coxa dela, sempre de forma respeitosa, pessoal. Respeitem sempre o pudor da paciente. Eu venho fazendo uma força para baixo aqui, na perna dela, e obviamente ela está fazendo uma força para cima, a fim de levantar a minha mão, tá? Logo em seguida, sempre isolando a articulação da paciente de vocês, tá? Olha só, a minha mão contralateral está isolando. O médico sempre deve estar numa posição mais confortável, caso tenha um banco, seria o ideal, inclusive. Checkmaker, tem algum banco aí para mim? Obrigado. Mais confortável possível, isolei a articulação, estou fazendo força para empurrar a perna dela e, obviamente, ela está fazendo uma força contralateral contra a minha mão. Logo em seguida, vou para a avaliação do seu pé também. Então, como vocês estão vendo, o pé dela está bem adequado. E aí ela vai fazer uma leve extensão e eu tento flexionar o seu pé. Cara, que comentário desnecessário. Bom, seguindo na semiologia neurológica, a avaliação dos reflexos, pessoal. Teste aí que provavelmente vocês já devem ter visto em algum filme, em algum desenho animado, como por exemplo do Chaves, né? Do martelinho. Não vai me machucar muito, hein? Não. Vê lá, hein? Os reflexos são respostas involuntárias a alguns estímulos, sejam esses estímulos sensitivos ou sensoriais. Temos primeiramente os reflexos osteotendinosos profundos, começando com algumas demonstrações para vocês. O primeiro. Bom, primeiro reflexo aqui, ele já foi passado inclusive lá na aula dos pares craniais, do quinto par cranial, trigêmeo. Então aqui é o reflexo nasopalpebral ou glabelar. Então eu coloco o meu dedo não dominante na região glabelar da minha paciente, e aí eu tento fazer um leve golpe com o meu martelo de reflexos, e a tendência é que essa paciente tenha uma contração palpebral ao ser realizado. É muito importante que o examinador esteja atrás da paciente, porque se eu faço de frente para ela, talvez o reflexo seja testado mais um reflexo do susto, e não o nasopalpebral propriamente dito. Bom, o próximo reflexo, ainda também demonstrado no exame dos pares craniais, do quinto par, o reflexo superciliar. O raciocínio é basicamente o mesmo. Eu posso apoiar com um dedo não dominante ou eu posso aplicar da maneira direta no meu paciente. Então ele seria mais ou menos assim. Um golpe na região superciliar da paciente, às vezes não é preciso nem tocar a pele, tá? É apenas o movimento. E a paciente vai ter uma contração involuntária das suas pálpebras. Seria mais ou menos assim. Reflexo do masseter, pessoal. Ainda na região facial da minha paciente, eu vou solicitar para que ela deixe a boca entreaberta. Com a minha mão não dominante, eu apoio no queixo dela e aplico um golpe de cima para baixo no meu dedo. Tá? A tendência é que ela faça uma leve abertura da boca e retorne à posição inicial. Seria mais ou menos assim, de cima para baixo. E aí o reflexo foi testado.
Agora, uma avaliação pelo menos do membro superior da nossa paciente, vamos avaliar o reflexo tricipital. Então, é muito importante que nesse momento o paciente não esteja olhando também para o momento do golpe, ele tem que ser surpreendido pelo golpe. Então, vocês podem pedir para a paciente olhar sempre para o lado oposto ou algum outro local. E eu apoio o braço da minha paciente a fim de deixar ele confortável e eu tenho que percutir sobre o tendão do tríceps dessa paciente. Achei o tendão tricipital da minha paciente e vou percutir uma única vez, lembrando sempre que ela não deve estar olhando e o braço deve estar confortável. Seria mais ou menos assim. Ok? Resposta positiva. Bom, agora um dos mais clássicos, né, como vocês já devem ter visto no Chaves, inclusive, o reflexo rotuliano. Então eu vou de novo. A técnica é sempre a mesma. O paciente não deve estar olhando para o momento da percussão, de preferência olhando para um lado contralateral, um lado oposto. Tem algumas manobras para distrair o paciente também. Posso estar conversando com ele, fazendo algumas perguntas. Localizei o tendão rotuliano do meu paciente. Tenho a opção de percutir diretamente no tendão ou de percutir sobre o meu dedo, tá? E, de preferência, um único golpe quando o paciente menos esperar. Seria mais ou menos assim. Localizei o tendão, reflexo positivo mais uma vez. Bom, reflexos superficiais agora, pessoal. Então eu posso utilizar nesse reflexo um chumacinho de algodão, tá? Eu faço com que ele fique um pouquinho pontiagudo, assim, mais simples, né? Bem mais delicado. E eu vou estimular a córnea da minha paciente, igual fizemos na avaliação do quinto par lá na aula dos pares craniais. Volte lá e assista para você relembrar. Então eu faço uma leve estimulação e ela vai me dar a resposta palpebral fechando os olhos. Ok? Logo em seguida você está se perguntando por que eu estou segurando uma espátula. Vocês... Tocando no celular. Bom, logo em seguida vocês devem estar se perguntando por que eu estou segurando uma espátula na minha outra mão. Porque poderemos avaliar agora o reflexo velopalatino ou reflexo nauseoso. Também, com um baixa-língua desse, vamos estimular a região faríngea da paciente e logo em seguida vamos verificar o seu reflexo do vômito. É claro que eu não vou forçar na nossa paciente que está de ressaca hoje, senão ela pode vomitar, obviamente, aqui no meio de todo mundo. Bom, temos outros reflexos superficiais para serem avaliados também, que no caso seria o reflexo cutâneo abdominal, reflexo cremasteriano, bulbo cavernoso, reflexo anal. Por motivos didáticos e técnicos, não vamos expor a nossa paciente, sempre respeitando o pudor dela. Então, assim, vocês saibam que existe, todos esses reflexos, eles existem, só que não vamos demonstrar aqui para vocês. Mas um bem clássico vai ser demonstrado para vocês, em especial da nossa paciente, que é o reflexo cutâneo plantar. Então, vamos olhar o seu pezinho para buscar o sinal de Babinski. Agora eu preciso do teu pé. Bom, tem um reflexo que é bem famoso, pessoal, muito utilizado, que é o reflexo cutâneo plantar. Na investigação, às vezes, de um paciente vítima de um AVC ou de uma outra síndrome piramidal qualquer. Bom, e um bem clássico de ser encontrado é o sinal de Babinski. Pacientes vítimas de AVC ou de algum outro tipo de síndrome piramidal, onde, ao pesquisar o reflexo cutâneo plantar, nós podemos encontrar uma extensão do hálux da minha paciente ou dos outros dedos. Busco o reflexo cutâneo plantar e temos uma resposta do hálux da minha paciente. Sinal de Babinski presente. Temos um sinal aqui que ele é considerado, ele é muito similar ao Babinski, porque às vezes em algum paciente eu não consigo provar o Babinski. Por exemplo, paciente que tem um membro inferior amputado, fica um pouco complicado. Então nós podemos lançar a mão do sinal de Hoffman ou do reflexo de Hoffman. Então eu venho para o membro superior da minha paciente, no caso eu mantenho estendida a mão dela, eu isolo aqui o dedo dela, indicador e o polegar, e eu faço um leve movimento aqui, ó, no seu dedo médio, tá? Empurrando a unha dela para baixo. O teste vai ser positivo se eu, ao realizar um pequeno movimento, um pequeno estímulo no dedo médio dela, ela tem uma tendência a flexionar ou a fechar o seu indicador com o seu polegar. Mais ou menos assim. Considera que ele é um teste similar ao Babinski, que seja cutâneo plantar. Às vezes o cara é amputado. Você viu? Eu falei amputado.